Pessoal, o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado hoje, mostra que na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, Nunes e Boulos conseguiram abrir uma ligeira vantagem sobre Pablo Marçal. Vamos colocar os números aqui na tela para vocês já acompanharem. Então, nessa pesquisa, nós temos Ricardo Nunes com 28% das intenções de voto, Guilherme Boulos com 24,9%, seguido de Pablo Marçal com 20,5%. Tabata Amaral aparece aqui com 7,3%, José Luiz da Atena com 7,1%, seguido de Marina Helena do Novo com 2,1%. Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, está aqui conosco e vai trazer os detalhes para a gente agora. Murilo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Sexta-feira já virou padrão te receber aqui e eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que a gente tem de diferencial em relação à última pesquisa feita por vocês. Primeiramente, boa tarde aos amigos da Jovem Pan. A pesquisa mostrou um crescimento em torno de 1,5 ponto do Ricardo Nunes, em relação à sexta-feira passada. O Pablo Marçal variou meio ponto para baixo, dentro da margem de erro também, e o Guilherme Boulos subiu em torno de 1 ponto também. Qual que é a margem de erro nessa pesquisa? 2,6, para mais ou para menos. Então nós teríamos aqui Pablo Marçal e Guilherme Boulos praticamente ou tecnicamente empatados aqui no segundo lugar. Com certeza, eu te diria que aqui está na margem de erro, mas Pablo Marçal para Ricardo Nunes, por essa pesquisa, já estariam fora da margem de erro. Poderia estar aproximando da margem de erro, mas também como poderia estar goleando, né? Sim. Se você botar 2,5 pontos a mais para o Pablo, ele iria 23, 2,5 pontos ele iria 25,5, mas ao mesmo tempo, se você botar 2,5 pontos a mais para cá e 2,5 pontos para lá, já viraria uma goleada, né? Nesse segundo pelotão, o que mudou? Praticamente igual. Tabata Amaral e da Atena estáveis. O que mudou de 2, 3 semanas para cá, eu lembro bem que eu falava que eles faziam 23, 24% dos votos. Hoje eles estão fazendo em torno de 16%. Já diminuiu. Eles estão diminuindo. O que acontece? Se Tabata Amaral tiver no dia da eleição, ela subir, ela prejudica demais Guilherme Boulos. Ela tira o voto do Boulos. O José Luiz da Atena, se ele cair, ele dá voto ao Ricardo Nunes. Sim. Se ele subir, ele tira voto do Ricardo Nunes. E a Marina Helena, eu te diria que se ela subir, ela vai tirar do Pablo Marçal. Certo? Como se ela cair, pode ter uma subida do Pablo Marçal. Mas a Marina Helena tem muito pouco, né? Agora, Murilo, eu queria saber de você o que isso aqui indica sobre o fôlego de Ricardo Nunes nessa reta final em relação aos outros dois e sobre um possível risco aqui de se ter Pablo Marçal e Ricardo Nunes num segundo turno e o Guilherme Boulos ficar de fora. O pessoal está ali, vamos ficar um pouquinho mais de frente para a câmera. Existe essa possibilidade também. Hoje eles estariam numa margem de erro. Eu te diria que nesse momento, se a eleição fosse domingo, fosse nesse domingo, o Ricardo Nunes teria uma boa vantagem para estar no segundo turno. Já Guilherme Boulos e Pablo Marçal estariam no empate técnico. Agora, o que chama a atenção é que Pablo Marçal e Ricardo Nunes disputam o mesmo eleitorado. Sim. Disputam o mesmo eleitorado. Aí que está o X da eleição de São Paulo. Certo? Mas o que é bom para o Ricardo Nunes? Que faz exatamente 3 semanas, em a maioria dos institutos de pesquisa que vem publicando as pesquisas, o Pablo Marçal está estável, entre 20% e 21%. Sim. Ele não consegue passar desses 22%. Então, quer dizer, esse é um dado ruim nesse momento para o Pablo Marçal. Ele está mostrando um teto, a não ser que na última semana ele tenha um arranque e até certo ponto inesperado que até agora não apareceu. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos já abrir aqui o espaço para perguntas. Vai lá, Langani. Boa tarde, Murilo. Dá pra gente dizer que cadeirada, soco na cara de assessor e mais outras coisas acabou favorecendo o Ricardo Nunes e por quê? Eu diria que favoreceu o Ricardo Nunes e um pouco o Guilherme Boulos. Porque a cadeirada, quando as pessoas falam, não serviu para não. Serviu. O Pablo Marçal dali não subiu mais. O Pablo Marçal dali ele estagnou. E aqui você pegou também o sentimento do soco na cara entre os assessores agora no último dia. Já pegou né? também um pouco. Já mostrou que o quê? Que o Pablo Marçal, através disso, ele congelou. Quer dizer, para ele não foi bom. Isso fica claro porque ele não subiu. O que subiu dele foi a rejeição. Em todos os institutos de pesquisa, a rejeição do Pablo Marçal subiu e na semana passada ele ultrapassou o Boulos na rejeição. Sim. O que mostra que no segundo turno ele teria muita dificuldade de ganhar, seja de quem for, pelas pesquisas de hoje, pelos resultados de hoje, por causa da rejeição dele. Fala aí, Gustavo Segré. Eu peguei e me chamou muito a atenção os programas de governo dos 3 principais candidatos, mas eu busquei uma questão vinculada com o partido do Boulos, que é o PSOL, e que o estatuto do PSOL mostra que o candidato tem que respeitar esse estatuto partidário. A minha pergunta estaria orientada se quando fazem essa pesquisa, tem algum conhecimento por parte dos eleitores para essas questões de propostas e candidatos? Porque vou te dar um exemplo. O que diz o programa partidário do PSOL?
ocupar terras e prédios públicos e bloqueio de estradas, controle sobre a produção de grandes empresas, expropriação de grandes fazendas, estatização de empresas privatizadas, ou seja, que teria que ir contra o cemitério, contra a Sabesp, e enfrentamento revolucionário contra a ordem capitalista estabelecida. Quando você vê isso, não está na plataforma do Boulos, isso assim. Mas no estatuto partidário disse que o candidato tem que respeitar. Isso, com certeza, a população desconhece. Quando você pesquisa, certo? Pesquisa nada, você pesquisa só Ricardo Nunes, o nome deles com o número do lado, certo? Você não entra em detalhes do que cada um pensa, né? Isso vale nas qualitativas. Nas qualitativas, sim, você pode pretestar isso, qual seria o impacto isso, a população sabendo. Mas nas quantitativas, é o nome dos candidatos, com o número do lado. Interessante. Vai lá, Piperno. Então, Murilo, inicialmente você estava falando sobre os 3 candidatos que estão atrás, quarto, quinto, sexto, Tabata, Datena e... Segundo pelotão. Enfim, exatamente, segundo pelotão, Marina, né? Então, até pela tua explicação, vai ficando muito claro também que o eleitor da Tabata tem uma relação maior com o Boulos, o do Datena com o Ricardo Nunes, da Maria Helena com o Pablo Marçal. As pesquisas estão apontando já qual seria a segunda opção dos eleitores de cada um desses 3, até para a gente imaginar como poderia ser um hipotético cenário de voto útil? Com certeza. Você olha assim, a Tabata caindo, a grande maioria é Boulos. O Boulos vai ser beneficiado no dia. O Datena, Nunes, e a Marina Helena, Pablo Marçal. Certo? Agora, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, essa eu acho que é a única dificuldade dos dois. O Pablo Marçal não ganha um voto do Boulos e o Boulos não ganha um voto do Pablo Marçal. São muito distantes, né? Muito distantes. Ali é muito pouco. Então ali não vai ter perda nem ganho. A perda maior pode se dar daqui com aqui, aqui com aqui. Aqui que eu vejo que é o grande problema da eleição de São Paulo. A gente tem o mesmo espectro para ambos, exatamente. Né? Quer dizer, no dia da eleição, então, teoricamente, a gente pode ver esses 3 ainda mais desidratados do que hoje. Foi o que a gente falou há 15 dias atrás. Eles tinham 24, já estão em 16, e a minha aposta é que vai a 12, 13. Todos juntos, né? Todos juntos. Eu estou falando... O pelotão por completo. O pelotão, o que, assim, ao meu ver, é muito ruim, porque a população também não pode fazer muito voto útil. Senão vamos acabar com o segundo turno. Né? Deixa de escolher a pessoa pela proposta que ela tem, né? Exatamente. Ô Murilo, no programa de ontem eu fiz a seguinte análise, que além do voto útil, teria o voto envergonhado. E aí, na minha percepção, o voto envergonhado iria mais para Pablo Marçal. Nesse sentido, seria mais factível um segundo turno entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, considerando a margem de erro de Guilherme Boulos e Pablo Marçal? Olha, hoje a gente tem muito pouco já indeciso. Tem em torno de 7%, 8%. Muito pouco, certo? Só que o indeciso, ele vai ter branco e nulo na urna. Então nós estamos muito próximos já do resultado. Então, ao meu ver, o que vai acontecer? Ele não vai crescer em cima dos indecisos. A eleição de São Paulo está, se tem esse voto envergonhado, esse voto é do Pablo, que pode tirar do prefeito. Certo? E, ao mesmo tempo, a desidratação ali. Certo? Só que, ao mesmo tempo, o seguinte, se ele sobe 3 e o Ricardo cai 2 e pouco, vai bolar entre os 3. Aí eu te diria que se tiver esse voto envergonhado, como você está falando, o que vai acontecer? Vai embolar os 3. Eita. Vai ser assim, que nem eu acompanhei aqui da PAN, Márcio França contra Paulo Scaff. Puxa vida. Lembra que foi voto a voto para ver quem ia com o João Dória para o segundo turno? Aquele sofrimento na apuração. Que sofrimento na apuração, exatamente. Vamos dar uma olhada em segundo turno, em cenários de segundo turno também feitos pela Paraná Pesquisas. Se um segundo turno fosse entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, nesse caso, o Ricardo Nunes ganharia com mais de 50% dos votos, Guilherme Boulos com 32,7%. Brancos e nulos chegariam a 10,2%, não sabem ou não responderam 5,5%. O que acontece aqui? Ricardo Nunes acaba recebendo todos os votos também que seriam de Pablo Marçal? Em torno de 70% a 75% dos votos. E aí faz o resultado dele ficar muito mais elástico em relação a Guilherme Boulos. Exatamente. Por isso que o Guilherme Boulos deve ter as pesquisas e ver as pesquisas, por isso que para ele é interessante o Pablo Marçal no segundo turno. Se pegar o Boulos, se pegar o Ricardo Nunes, o Boulos já vai arrancar com uma diferença considerável.
Vamos ver mais um cenário de segundo turno aqui agora, nessa pesquisa estimulada. Neste caso, levaríamos em conta Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E está aí, né, o resultado em números do que o Murilo acabou de falar. Nesse caso, o Guilherme Boulos ele fica com 43,7%, o Pablo Marçal com 36%. Brancos e nulos com 13%, não sabem ou não responderam 5,8%. Mas aqui, levando em conta a margem de erro, eles ficariam muito próximos também. E aí entraria a questão dos votos por negação. Ou levaria em conta também a rejeição alta que ambos têm. Nós entraríamos aqui, se isso vier a acontecer daqui 9 dias, uma eleição parecida com a eleição nacional do segundo turno. E esse cenário ele é mais... A rejeição pesou muito na decisão do voto. Ô Murilo, e esse cenário ele é mais improvável? Hoje, pelas pesquisas, o Ricardo Nunes tem 28, está bem à frente. Hoje, se a eleição fosse domingo, agora eu te diria que era Ricardo Nunes mais um. Mas ainda temos 9 longos dias, né? Certo, a gente vai acompanhar na próxima pesquisa. Vamos dar uma olhada agora também em mais um cenário, nesse caso de Ricardo Nunes com Pablo Marçal, que é aquela questão que o Murilo explicou sobre eles estarem ou pegarem votos do mesmo espectro, o que poderia, né, colocar como improvável uma ida dos dois. Mas, se isso acontecesse, Nunes também ganha, e aí com resultado bem maior, inclusive. Mais de 50% dos votos contra Pablo Marçal, que teria menos da metade, 25,8%. Fala, Murilo. Por quê? Porque os votos do Boulos vão para o Nunes. É impossível, né? É difícil os votos irem para Pablo Marçal. Acho que o pessoal preferiria anular do que colocar o voto no Pablo Marçal nesse caso. Fala, Segré. Quando a gente avalia os 3 candidatos principais, nós observamos que os cabos eleitorais mais importantes da polarização seria Lula pelo lado de Boulos, Bolsonaro pelo lado do Nunes. Não participaram. Praticamente não participaram. Quem participou mais foi Tarcísio, no caso do Nunes, que em caso de ganhar levaria algum crédito pela jogada, dizendo, eu banco o Nunes. E o Pablo Marçal não teve nenhum cabo eleitoral. Foi ele. Como impactou essa falta de participação do Bolsonaro e do Lula, eventualmente, e na carência do Marçal, que não tem nenhum cabo eleitoral? Primeiro, que os dois trazem votos e trazem rejeição. Certo? Eu acho que eles preferiram não vir, como as campanhas também não insistiram muito para que viesse. Eu acho que aconteceu os dois lados nessa história. Tanto os dois não quiseram tanto, como as campanhas também acharam que não era o melhor momento de usar ainda. Agora, uma coisa é muito clara. Se o Ricardo Nunes for para o segundo turno, o Ricardo Nunes vencer as eleições, o grande vencedor das eleições chama-se o governador Tarcísio de Freitas. Claro. E botou todo o seu prestígio, botou toda a sua popularidade em cima do prefeito, coisa que nem Lula e nem Bolsonaro fizeram. Exatamente. Ele pôs a cara para expor. Então, se o Ricardo Nunes, ao nosso ver, está com essa vantagem hoje, tem muito a ver também com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que é muito bem avaliado. Ô Zé Maria Trindade, você tem alguma pergunta para o Murilo aí de Brasília? Tem sim. Murilo, eu queria que você colocasse qual é o perfil do eleitor dos 3 primeiros, só dos 3 primeiros aí, de cada um. O perfil do Nunes, o perfil do Marçal e o perfil do Boulos, né? E eu sei também que você está analisando outras prefeituras. O que há de diferente aí em São Paulo e nesse perfil do eleitor que está vitorioso, né? Legal, Zé. Com maior número. Olá, Zé Maria. O eleitor, vamos lá, o eleitor do Ricardo Nunes. Quanto mais idade tem, mais vota. Os idosos são os que mais votam no Ricardo Nunes e as pessoas com curso fundamental. Eu diria que o voto deles está mais nas periferias. Sim. Já o voto do Marçal são jovens de classe média. Esse é o perfil jovens, com escolaridade média. Já o Boulos, ele faz mais nos jovens também e nas pessoas que têm curso superior. Esse é o principal eleitor do Guilherme Boulos. Agora, Murilo, tem alguma diferença da eleição de São Paulo para outros monitoramentos que vocês estão fazendo em capitais importantes do país? Muito. E quais seriam as principais características? Olha, 2 coisas, assim, mudou muito a eleição de São Paulo em relação às eleições do Brasil. Vamos pegar um exemplo da nossa Curitiba, da minha Curitiba, certo? Lá você tem 3, 4 candidatos disputando também, só que eles são parelhos nas mídias sociais, nas redes sociais. Sim. Então não há um desequilíbrio nas redes sociais, como há em São Paulo. Então lá quem tem o tempo de TV é maior beneficiário, né? Está tendo mais benefício, como em todas as outras cidades. E os debates também são mornos. Os debates são como sempre foram no Brasil. Não tem grandes audiências, não tem brigas, você entendeu? O que aconteceu em São Paulo? Tem mais debate eleitoral, mesmo debate de ideias, né? Exatamente. O que mudou na cidade de São Paulo? Hoje os debates, vou te dizer, são... a população quer ver para ver o que vai acontecer. Mas ela não está procurando, segundo as qualitativas, ver os debates para ver as propostas para decidir um voto. Ela está disposta a ver o quê também? A baixaria. A baixaria, o que vai acontecer ali dentro.
Isso é o que está chamando a atenção na eleição de São Paulo, diferente das outras eleições das outras capitais brasileiras. Então, assim, é muito diferente e principalmente por em São Paulo ter um candidato muito forte nas redes sociais que não existe em outras capitais, que é mais ou menos tudo igual. Vamos dar uma olhada na rejeição agora dos candidatos nessa pesquisa do Instituto? Pablo Marçal lidera a rejeição com 39,1%, seguido de Guilherme Boulos, que vem com 32,8%, José Luiz da Atena com 20,4%, Ricardo Nunes aparece com menos de 10% de rejeição, Tabata Amaral 7,8% e João Pimenta com 7%. Aqui tem um dado interessante, né? Porque ao mesmo tempo em que ele lidera as pesquisas, então, com 28% no caso da aceitação, na rejeição o índice dele é muito abaixo dos outros. Isso pode impactar também esse resultado do primeiro turno, né? Com certeza, é uma vantagem que ele tem para ter o voto útil e segundo, que aqui fica muito clara a vantagem que ele tem no segundo turno, né? Ele é o menos rejeitado. Exatamente. Quer dizer, o Pablo Marçal já arranca praticamente com 40% dos eleitores de São Paulo não votando nele, né? Então o segundo turno já fica um pouco mais complexo. Eu peço até que você vai um pouquinho mais para o seu lado aí para aparecer. Aí, beleza. E o Guilherme Boulos em torno de 33%. Eu acho que esses são os candidatos mais rejeitados. E chama atenção a popularidade do prefeito também, ao nosso ver, por que ela não foi atingida? Pelo próprio debate. O debate foi muito mais no campo pessoal aqui em São Paulo do que no campo pragmático das ideias e dos programas. Então isso também fez com que não desse rejeição ao prefeito, né? Alguém tem pergunta sobre rejeição aqui? Quer fazer alguma, Piperno? Eu tenho uma pergunta. Fala, Gani. Murilo, você disse que, pegando ali a Série B, né? Que é a Tabata Amaral, o da Atena... Ele que está dizendo, né, Murilo? Ele que tá dizendo. A Série B porque são os últimos colocados de acordo com a pessoa. Pode falar muito Série B, porque o meu time joga a Série B. Não vá se comprometer. É o Paraná? Qual que é? O Curitiba. Muito bem. Aí você disse o seguinte, que o da Atena poderia tirar voto do Ricardo Nunes, mas também pelo perfil midiático do da Atena e até pelo episódio da cadeira, também não poderia ter um movimento em cima do Pablo Marçal? E a outra pergunta, a Tabata Amaral poderia também tirar votos do Guilherme Boulos, né? Mas ela também é identificada ali como uma espécie de centro-esquerda. Também não poderia tirar voto de Ricardo Nunes, por exemplo? Tira, mas tira mais do Boulos. Se ela crescer, por exemplo, na nossa pesquisa a gente pegou uma estabilidade dela. O Datafolha trouxe um crescimento de 2 pontos dela. Se realmente ela tiver numa curva ascendente, ela vai prejudicar o Guilherme Boulos, porque ela tira mais votos dele. E o da Atena com o prefeito, que é o voto de periferia. Onde o prefeito está mais forte é onde o da Atena tem mais penetração, né? Agora, Murilo, quando a gente fala de candidatos à reeleição, são os candidatos que normalmente nos debates são os mais bombardeados, porque eles estão no poder, e também que tem uma memória mais fresca ali da população em relação ao que ele fez e ao que ele deixou de fazer. Agora, chama a atenção o fato dessa rejeição estar baixa diante de um candidato que está na máquina, que hoje passa pelo escrutínio público. Isso acontece também em outras capitais? É natural que candidatos que estejam tentando a reeleição também apareçam com índices baixos de rejeição nos monitoramentos que vocês têm feito? É muito baixa a rejeição do prefeito. Em outras capitais, os prefeitos bem avaliados que disputam têm em torno de 15 e 20. É muito baixa. Ao meu ver, por quê? Pela postura que o Pablo Marçal adotou. Então, praticamente, hoje ele está canalizando essa rejeição que era para estar sendo dividida com o Ricardo Nunes. O eleitor do Boulos, quer dizer, na vez de ele rejeitar o Ricardo Nunes, ele pegou a rejeição do Pablo Marçal. Puxa. Por causa das brigas iniciais. Ou seja, se a gente olhar para a rejeição, então, beleza. Na questão da aceitação, Pablo Marçal acabou tirando um pouco de votos de Ricardo Nunes e embolou um pouco mais o cenário. Mas se a gente olhar também para a rejeição, ele seria um escudo de rejeição para Ricardo Nunes. Com certeza, com certeza. Essa rejeição aqui de Guilherme Boulos, ele acaba indo para cá. Por que isso? Porque o Ricardo Nunes é o segundo voto, no segundo turno, os votos do Guilherme Boulos e do Pablo Marçal migram todos para o Ricardo Nunes. Interessante. Murilo, vai ter mais alguma agora na próxima semana? Terça e sexta. Maravilha. Então a gente te espera por aqui. Obrigado, por nos ajudar a entender esses cenários. Um grande abraço para você, Murilo.